Dando continuidade ao nosso estudo sobre a ecofisiologia, vendo os efeitos da fotossíntese sobre a produtividade das plantas, nessa videoaula nós vamos fazer uma análise comparativa entre as plantas C3, C4 e CAM. Eu vou começar os estudos, depois vou deixar o restante com vocês. Vou chamar a atenção apenas para alguns pontos. Então nós temos aqui na primeira coluna a característica sendo analisada, e aqui nós temos as plantas C3, plantas C4 e plantas CAM. Quando a gente pensa em anatomia foliar, as plantas C3 e as plantas tipo CAM são plantas normais. Elas apresentam a estrutura anatômica típica. Porém, as plantas C4, elas apresentam de uma forma geral a bainha perivascular, aquela camada de células que circunda os feixes vasculares. Quando a gente pensa na enzima carboxilativa, nas plantas C3, quem faz o contato inicial com o CO2 atmosférico é a rubisco. No caso das plantas C4, quem faz o processo inicial é a pepicase, e depois é que esse carbono vai ter contato com o rubisco. E existe uma separação espacial de funções, em que a pepicase está ativa nas células do mesofilo e a rubisco está ativa nas células da bainha perivascular. Nas plantas tipo CAM, nós temos também a pepicase, que faz o contato inicial com o carbono atmosférico, e depois é que vai ter contato com o rubisco. Porém, existe aqui uma separação temporal de funções, em que a pepicase está ativa no período noturno, armazena o carbono na forma de malato dentro do vacúolo, e durante o dia, com os estômagos fechados, vai haver uma descarboxilação desse malato e a rubisco, então, vai desempenhar o seu papel. Vocês podem analisar o requerimento energético, mas eu quero chamar a atenção para a taxa transpiratória. A taxa transpiratória numa planta C3 é maior do que a taxa transpiratória numa planta C4, que por sua vez é maior do que a taxa transpiratória nas plantas tipo CAM. Por quê? Porque as C3 e C4 estão com seus estômagos abertos durante o dia. As plantas CAM estão com seus estômagos abertos no período noturno. E com isso, ela consegue armazenar mais água. Mas e as plantas C3 e C4? Como é que eu posso explicar essa diferença? Essa diferença que existe na taxa transpiratória, que é a quantidade de água gasta por grama de matéria seca produzida, está diretamente relacionado com o ponto de compensação de CO2. O que é ponto de compensação? É a condição na qual a fotossíntese líquida é zero. Ponto de compensação é a concentração de CO2 na qual a fotossíntese líquida é zero. Ou seja, a quantidade de CO2 liberado é igual à quantidade de CO2 fixado. No caso das plantas C3, nós temos variando de 30 a 70. No caso das plantas C4, variando de 0 a 10. E o que está acontecendo nesse caso? Com menos CO2, as plantas C4 conseguem manter a sua atividade fotossintética funcionando. Por quê? Porque quem faz a captação inicial é a pepicase. E pelo fato da pepicase ter um baixíssimo km pelo CO2 na forma de carbonato, ela consegue continuar captando CO2 mesmo quando o CO2 está em baixa disponibilidade no ambiente. Então, quando os estômatos fecham, tanto para as plantas C3 quanto para as plantas C4, as plantas C4 com o estômago fechado continuam fazendo fotossíntese por mais tempo porque tem um menor ponto de compensação de CO2. E com isso, ela perde menos água ao longo desse processo. Por isso, ela se torna mais eficiente no uso da água. As plantas C4 são mais eficientes no uso da água do que as plantas C3. E o último que eu quero chamar a atenção, vocês podem analisar o restante, essa tabela, lembre-se, é uma tabela genérica comparativa, então ela nos serve como uma referência para o que está acontecendo. Nós vamos ver a questão da fotorrespiração. O que é fotorrespiração mesmo? Não é a respiração que acontece em presença de luz, não. Fotorrespiração é a liberação de CO2 que acontece pelo fato da rubisco exercer sua função oxigenase ao invés de exercer sua função carboxilase. No caso das plantas C3, nós temos fotorrespiração sim. E de 25% a 30% mais ou menos do tempo, a rubisco funciona como oxigenase. No caso das plantas C4, ela é praticamente ausente, praticamente indetectável. Por quê? Porque eu tenho a pepicase captando o CO2 e acumulando esse CO2 nas células da bainha perivascular, onde a rubisco está funcionando.
Então a rubisco funciona saturada de CO2. Então ela funciona praticamente o tempo inteiro como uma carboxilase. Portanto, a fotorrespiração é ausente ou indetectável. E no caso das plantas CAM, ela está presente, embora esteja em menor intensidade do que comparado com as plantas C3. Por quê? No caso das plantas CAM, a pepicasa capta o CO2 à noite quando os estômagos estão abertos e armazena na forma de malato. Durante o dia, os estômagos fechados, o malato sofre uma descarboxilação, libera o CO2. Ao liberar o CO2, os estômagos estão fechados, o CO2 permanece. Ele se difunde para o cloroplasto, onde a rubisco está funcionando. E à medida que o dia vai passando, ao longo do processo da fotossíntese, eu tenho uma diminuição da concentração de CO2 e também tenho um aumento da concentração de oxigênio lá dentro pela quebra da molécula de água na fase fotoquímica da fotossíntese. Então, ao longo do dia, vai havendo uma diminuição da concentração de CO2, porque o CO2 está sendo incorporado em esqueletos de carbono, está sendo reduzido a gliceraldeído 3-fosfato, e há um aumento gradativo da concentração de oxigênio. Então, ao passar do dia, a rubisco começa a sofrer os efeitos competitivos do oxigênio com o CO2. Portanto, ela começa a apresentar fotorrespiração. Mas só como nós dissemos, bem menor do que acontece com as plantas C3. Existem mais informações com relação a isso, mas era isso que nós tínhamos para passar para vocês nesta videoaula. Nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!